Oi, Lins, bom dia. Pega o seu livro aí, querido. Só faltou a Camila, é isso? Então tá. Então, falando sobre urbanização no mundo todo, né? Quais são as vantagens que a gente tem em morar numa área urbanizada? Ou melhor, né? Quais as vantagens econômicas que a gente passa a ter numa área urbanizada? Tem acesso a melhores escolas, Uhum. infraestrutura. Existe uma opção maior de escolas no meio urbano, né? E infraestrutura. Tiago, que tipo de Transporte. infraestrutura? Opa, transporte, massa. Aqui em Florianópolis, de modo geral, a gente fica preso, limitado no ônibus, né? Poderíamos ter um investimento maior, principalmente no transporte marítimo, né? Mas ainda não temos. Que outras infraestruturas? Hospitais. Uhum. No setor da saúde também, com hospitais. Existe mais algum? Área de lazer, na minha opinião, shopping, tipo isso. Uhum, perfeito, isso mesmo. O shopping é uma das opções, né, de comércio, serviços e lazer, né? Mas existem outros tipos de lazer, porque aqui na cidade, daí pegando a nossa específica, né, que estamos falando a partir daqui, temos, por exemplo, temos 3 teatros aqui, né, onde regularmente, né, fora desse momento que a gente vive agora de pandemia, a gente tem acesso a algum tipo de lazer, né? Além disso, a gente tem salas de cinema no nosso próprio bairro, né? A gente pode ir ao cinema, que é o cinema ali do Multi Open Shopping, né? Mais algum outro serviço ou mais alguma outra vantagem de morar num centro urbano? Não sei. Vocês falaram de educação, de saúde, de lazer. Turismo, O turismo acaba que é algo, tá, beleza, particular nosso, né? sim. Na verdade, pegando o gancho do lazer, na nossa cidade, especificamente, tá? Que tem sim características urbanas, mas tem sim muita natureza, a gente tem acesso a um lazer que é baratíssimo, né? Não só a gente, mas qualquer cidadão, na verdade, né? Que é a praia, né? Ou ainda trilhas, né? A possibilidade de passar um domingo fazendo piquenique na Lagoa do Peri, por exemplo, né? Ou pegar uma trilha do Gravatá, trilha da Lagoinha do Leste, né? Ou trilha para cachoeiras, para quem não gosta de praia, né? Aí seria mais na parte do maciço central do Morro da Cruz. Ou seja, vocês sabem, e eu tenho certeza que todos vocês aproveitam, né, todas as vantagens, então, de morar num centro urbano, certo? O que a gente vai falar aqui hoje, né, vai dar continuidade aqui hoje, são essas consequências da urbanização, né? A gente estava analisando no final da última aula, eu estou na página 117. A gente acabou a aula, né, falando sobre esse gráfico que mostra que a população urbana do mundo todo superou, né, a população rural, tá? E quando que aconteceu isso? Recentemente, aproximadamente em 2005, mais ou menos, tá? Lembram disso? A gente estava falando sobre esse gráfico. Virando a página e dando sequência a todo o texto que vem ali, acompanhando, né, alguns mapas e outros gráficos que aparecem ali, tá? O que eu tenho para falar para vocês, né? E atenção, tá? Percebam que no tempo, tá? Imaginem uma linha do tempo, tá? Eu vou avançar e vou voltar para vários eventos. Que eventos são esses, né? Revolução Industrial, certo? E guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mais especificamente Segunda Guerra Mundial, tá legal? Então, se a gente for tratar da urbanização no Brasil e nos demais países da América Latina, a gente vai ver que é uma urbanização tardia,
porque ela vai acontecer somente após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, estamos falando aí de 1945, 50, mais ou menos, dessa década, certo? E por que vai acontecer a urbanização no Brasil, assim como no mundo todo aconteceu, né? Eu falei na última aula para vocês que foi a Revolução Industrial que fez com que, na verdade, surgisse até um modelo socioeconômico vigente que a gente vive hoje, né? E deixasse para trás o feudalismo, deixasse para trás as áreas de campo, né? Então, consequentemente, essa urbanização tem uma relação com a industrialização. No Brasil, é tardia, né? E vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, fala após a Segunda Guerra Mundial e hoje vivemos após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente pode pegar, se a gente for citar uma data, trata-se mais ou menos da década de 1970, tá? Não é 45, acabou e o Brasil se industrializou. Não, né? É um processo. Lembra-se quando falamos de urbanização, né? Ou desse sufixo, né? Ao final da raiz de uma palavra, a gente está falando de processos. Então, demoram-se anos, podem demorar até décadas, né? Com relação ao Brasil especificamente, aconteceu, na verdade, uma expulsão do campo, né? Então, você passa a mecanizar o campo, a industrializar o campo, né? E as pessoas passam a não ter mais a opção de viver no campo ou viver numa situação muito precária, né? Constantemente, a cidade vai se industrializando, né? Junto com a industrialização da cidade, vai acontecendo o quê? A oferta de comércio e serviço e uma ilusão, uma ideia, né? Uma possibilidade de uma qualidade de vida melhor. Então, acontece o êxodo rural, certo? Então, as pessoas saem das áreas de campo do Brasil e se dirigem para a cidade, e vão para as cidades, tá? No Brasil, especificamente, na América Latina, a gente pode citar ainda um fator que é muito importante. As áreas rurais no Brasil, tá? Elas estão concentradas, na verdade, várias áreas, não somente as rurais, tá? É que as rurais ficam mais evidentes, tá? Estão concentradas nas mãos de poucas pessoas, né? Vamos supor que são dezenas de pessoas que são proprietárias de muitos hectares no Brasil, tá? E esses hectares, no caso, principalmente localizados nas áreas rurais. Isso, consequentemente, dificulta a população do campo, né, a ter um pedaço de terra e a sobreviver nesse pedaço de terra. Então, também tem isso, né? Também tem essa doação por parte do governo, na verdade, por parte dos militares também, né, de grandes faixas de terra para pouquíssimas pessoas, para pessoas com influência política, por exemplo, tá? Isso, tô lá na década de 70, tá, gente? Então, isso também faz com que a condição fique muito precária no campo, né, juntamente com a mecanização, com a falta de trabalho, certo? E esse sonho, essa esperança de viver bem na cidade, viver bem no meio urbano, porque, poxa, no meio urbano começa a se ter acesso a transportes, né, como vocês me falaram aqui agora, né, começa a se ter acesso a um tipo de lazer, não é shopping, não é cinema até então, mas são os lazeres daquele momento, né, então todo mundo vai em busca daquilo que pode ser melhor, pode ser diferente para eles e para a família deles, certo? Falando de década de 70 e 90 especificamente, ali na página 118 tem um mapa, né, um mapa do mundo todo, que mostra o quê? Reparem na legenda, numa coluna e por cores, apresentam-se a taxa de crescimento, o quanto cresce, né, a porcentagem de crescimento, tá certo? E na outra coluna, a população urbana, em 2018, ou seja, mais recente, certo? A gente percebe que o crescimento, principalmente em algumas regiões, como América Latina, tá? Regiões como África Subsaariana e Ásia, tá? Elas têm uma taxa de crescimento da década de 70 para a década de 90 muito maior do que outras regiões do mundo. Essas outras regiões representadas principalmente por países desenvolvidos. Beleza? O que significa ter uma taxa de crescimento muito alta em apenas 20 anos, da década de 70 para a década de 90? Que aconteceu o quê? Uma migração muito rápida,
um êxodo rural muito rápido, uma urbanização muito rápida. Pessoal, parênteses, tá? Vocês estão dando uma festa na casa de vocês. Vocês convidaram 20 pessoas, certo? Daqui a pouco, chegam, além daquelas 20 que estão ali curtindo a festa de vocês, chegam mais 50 pessoas. Tudo assim, ó, na última hora, são pessoas queridas, são pessoas amigas, são pessoas que você queria que tivesse ali, né? E elas chegam sem avisar e chegam todas assim, todo mundo junto. Parece que passou um busão e deixou todo mundo na frente da casa de vocês, na festa de vocês, tá? O que vai acontecer com a festa, gente? Vai todo mundo pegar corona. Tá, Não vai não. ter pra todo mundo. Tá, vamos fazer um parênteses, né, para essa situação imaginária que não tem corona. Mas tá, se fosse agora, certamente haveria um risco muito maior, né? O Thiago falou aí, vai faltar comida, gente. Vai faltar comida, você não estava se organizando para chegar todo mundo, né? A pessoa que está fritando pastelzinho, está fritando 10 por 10 pastelzinhos e tá aos poucos, certo? Chegou todo mundo junto e caramba, não vai ter pastel para todo mundo, porque a fritadeira é pequenininha, né? Que mais? Vai ter outro problema? Pensando em infraestrutura, então. Não tem espaço? Talvez. Pode faltar espaço, perfeito, né? O banheiro, às vezes, vai ficar uma fila enorme, assim, porque todo mundo ficou apurado para ir no banheiro, né? Então, era só um parênteses, era só uma situação para vocês imaginarem, tá? Bem hipotética. Mas, imaginem que, nesses 20 anos, da década de 70, década de 90, essas regiões do Brasil, bom dia, Camila, estamos na página 118 do livro, falando sobre urbanização, tá? Foi todo mundo para a cidade. E daí? Tinha infraestrutura na cidade? Não, né? Tinha casa para todo mundo, tinha escola para todo mundo, tinha hospitais para atender essa galera, né? Tinha água encanada, tinha rede coletora de esgoto? Não tinha nada disso, tá? Então, o que a gente passa a observar? Que essas regiões que eu citei, né, regiões da Ásia, regiões da África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, tá? E da América Latina, elas vão ter um boom de pessoas ao mesmo tempo e, consequentemente, uma urbanização que não é bem planejada. Não é nem planejada, na real, tá? E não é planejada por quem? Pelos governantes, né? Pelas pessoas responsáveis pelas cidades, diretamente prefeitos, né? Vereadores, certo? Mas também pelos estados, ou seja, deputados, governadores e os próprios responsáveis pelos países, né? Que deviam sim estar atento, né, a toda essa situação que acontecia no campo e, consequentemente, investir recursos na cidade para atender essa população de uma maneira menos mal, digamos assim, certo? Ali em 2018, se liguem, olha só, estou no mapa da página 118, tá? Na coluna que fala sobre população urbana em 2018, tá? Reparem que tem um quadradinho. Esse quadradinho representa 10 milhões ou mais de habitantes, tá? E aí, eu acho que a gente já trabalhou no passado o conceito de megacidades, né? É um conceito quantitativo que fala sobre cidades que têm grandes aglomerações urbanas. Aglomerações urbanas que contabilizam 10 milhões de pessoas ou mais, tá? E daí a gente observa que no Brasil já tem a região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, a região do Sudeste, né, no ano de 2018, e permanece hoje, certo? Aparecem outras regiões no mundo também, na Índia, né, na China, principalmente, tá? E no leste da Europa também, tá? Alguns quadradinhos que a gente passa a observar. Beleza? Partindo ali para a página 119, né, a urbanização desigual. A gente percebe que a urbanização na Ásia, tá? E daí, lembrem que a Ásia, ela tem países como China e Índia, que tem uma população enorme, né? São bilhões de pessoas que vivem nessas áreas. Mas essas pessoas vivem nas cidades,
tá? Na Índia e na China, a gente vai ter 11 das 31 megacidades do mundo, só 11 estão nesses dois países. Na verdade, na Ásia, a gente pode considerar na Ásia, certo? Mas existe milhões de pessoas vivendo ainda no campo, tá? Esses são dois exemplos de países que ainda se encontram muitas pessoas vivendo no campo. Ainda não existe uma grande população, a maior parte da população em áreas urbanas, tá? A China mesmo, né, se a gente pegar a extensão territorial, a gente já consegue imaginar todo aquele vazio que a gente enxerga ali, né, principalmente do lado oeste da China. Beleza? Tá todo mundo acompanhando aí? Olha só, reparem nesse segundo parágrafo da página 119. Ele fala o seguinte: as taxas de urbanização são mais elevadas nos países industrializados. Beleza, já falei isso, né? Sejam eles países desenvolvidos ou países emergentes. Mas, peraí, prof, eu lembro que a gente já trabalhou população economicamente ativa, lembra do PEA? Eu lembro que a gente já viu gráficos de seção, gráficos de pizza, que mostram que, ultimamente, o PEA, ele está predominantemente no terceiro setor da economia. O que é o terceiro setor da economia? Setor de comércio e serviços, né? Prestação e troca de habilidades, né? Por dinheiro, pelo reconhecimento, pelo valor monetário, né? Então, o que essas pessoas, e no caso as indústrias, né, também estão hoje mecanizadas, também estão hoje robotizadas, né, hoje se trabalha com biotecnologia, com robótica, e isso faz também com que muitas pessoas tenham a sua mão de obra substituída por máquinas, né, então, onde é que essa galera vai se empregar quando vai para a cidade? Ela vai se empregar, ou qual essa relação, né, da urbanização com a industrialização? Ela se desenvolve a partir da industrialização, mas não necessariamente essas pessoas vão trabalhar nas indústrias, certo? Essas pessoas vão trabalhar em todo o suporte à indústria. Por exemplo, nas indústrias tem certamente uma pessoa, né, que é responsável pela limpeza, né? Então, essa pessoa ela vai prestar esse serviço de limpeza a uma indústria, por exemplo, né? Ou ainda pode prestar o serviço de alimentação. Tem muitas indústrias, né? Teve um ano retrasado, quando a gente foi lá na Daimler, numa empresa de confecções de roupas, aqui em Santa Catarina, a gente pôde almoçar com os funcionários. Por quê? Porque tem uma empresa de alimentação dentro da indústria, certo? Que é responsável, que serve o almoço para eles, por exemplo. Então, essas pessoas vão para essas áreas industrializadas, colaboram com essa urbanização, tá? Mas não necessariamente trabalham dentro da indústria, tá? Elas podem trabalhar nesse suporte à indústria, ou trabalhar ainda para o transporte, né? A gente estava falando aqui sobre comércio e serviços no mundo todo, né? E a gente viu a importância, por exemplo, de um motorista de caminhão que leva e traz matéria-prima ou mercadoria para um supermercado ou para um porto, por exemplo, tá? Então, se atentem a isso, tá? A urbanização, o processo, né, de sair, de chegada na cidade, ela está relacionada à industrialização, tá? Mas não necessariamente essas pessoas vão ser mão de obras da indústria, tá? Na verdade, a gente sabe que hoje a PEA, a população economicamente do mundo, economicamente ativa do mundo, ela está no terceiro setor da economia, ela está no comércio e nos serviços. Beleza? Tudo bem até aí? Tá muito rápido? Estão pegando? Então tá. Pessoal, observem o desenho da página 121. Vejam que, né, reparem a impressão de vocês, né, para a foto pequenininha que está ali, em preto e branco. Reparem que é um paredão, né, parece um
Um beco. Um beco, opa, legal, bom esse nome aí. Na verdade, tem um rio ali no meio, tá? E reparem como é que tá hoje, tá? É uma imagem da França, certo? A pequenininha tem uma legenda que fala moradias ao longo do rio Bière, em Paris, na França, no início do século XX, né? E dá uma olhadinha como é que está hoje essa mesma área ao longo, né, desse antigo rio. Na verdade, esse rio hoje deve estar canalizado embaixo desse asfalto, certo? Ou foi mudado, né, de acesso. Ai, bati na parede. Mudado de acesso para a construção dessa estrada ali, tá? Por que o livro traz essa imagem aqui, essa comparação aqui, tá? Porque essa desorganização das cidades, né, que muitas vezes a gente vê hoje no Brasil, né, porque fazemos parte, então, dessas regiões do mundo, da América Latina, e dessa região do mundo que foi tardiamente, né, urbanizada e, consequentemente, industrializada e, consequentemente, urbanizada, né, porque a realidade que hoje muitas pessoas, né, vivem aqui no Brasil e na América Latina e na África subsaariana, ela já existiu nos países desenvolvidos, que hoje são desenvolvidos, né? Quando aconteceu isso? Ali, ó, início do século XX, tá? Tem uma foto ali para expor, tá? Na verdade, se a gente for fazer pesquisas em artigos acadêmicos ou até em imagens de modo geral de tipos de moradias na Europa ou nos Estados Unidos nesse momento histórico, né, a gente vai encontrar muita precariedade, certo? E aos poucos eles com investimento, né, de governo, investimento nas infraestruturas, certo? E também vejam que importante, com um maior reconhecimento, tá, econômico dos trabalhadores, tá, com o reconhecimento do valor de hora de trabalho, do valor da mão de obra, tá, os trabalhadores, eles passam a exigir melhores condições de trabalho, né, porque vocês lembram que lá no começo da Revolução Industrial, o trabalho era precário, né, o tipo de moradia que eles viviam era super precário. Eu lembro até que eu coloquei uma questão para vocês responderem, numa das tarefas, quando a gente estava falando sobre Revolução Industrial, tá? Ou seja, com esses direitos, né, que eles vão ganhando, tá? Com com esses maiores investimentos em infraestrutura do governo, as situações vão melhorando, né? As situações no trabalho e as situações sociais, né? Na verdade, socioeconômicas, a gente pode falar assim, tá? Desses trabalhadores, na casa deles, do acesso a eles, né? Em países como os Estados Unidos, né? Enfim, de latitudes maiores, né? É fundamental, por exemplo, você ter aquecimento na sua casa, né? Do contrário, você tem que dormir do lado de uma fogueira, né? Porque é muito frio, ou com muita roupa, enfim, com muito cobertor, né? Porque é muito frio você morar em países com altas latitudes no inverno, né? Então, o aquecimento da casa, o acesso ao gás também, né? A tubulação de gás para as residências era fundamental também, era uma exigência deles, né? E sim, aos poucos eles conquistaram e exigindo, né? Exigindo e conquistando. Na página 121 vai falar sobre isso, né? Justamente nesse texto que está acima dessa fotografia, tá? Então, eles falam o seguinte: a poluição das águas, falta de saneamento, precariedade das moradias, né? Mas olha só, após a Segunda Guerra Mundial, né, a mobilização dos trabalhadores por aumento de salários, melhores condições de trabalho, organizações de movimentos sociais, né, direito à moradia, tá? Permitiu o quê? Uma elevação da renda, investimentos governamentais em infraestrutura, né? Consequentemente, habitações adequadas, água encanada, tratamento de esgoto, ruas, calçadas pavimentadas, certo?
Geração de emprego e elevação de renda dos trabalhadores, fala ali de novo. Enfim, tudo isso aconteceu de uma hora para outra? Não, aconteceu gradativamente. É um processo ao longo de anos, tá? E sim, consequentemente, né, e paralelamente, na verdade, né, ao mesmo tempo, vão chegando mais pessoas nessas áreas, tá? Para finalizar, ali na página 122 e 123, tá? Tem duas imagens bem chocantes, né? Uma de pessoas vivendo na beira do trilho do trem, que é uma imagem de Calcutá, na Índia, e super recente, em 2017, certo? É bem provável que hoje, 2020, né? Inclusive nessa situação de pandemia, essas pessoas estejam em situações iguais a essas aqui representadas na foto, né? Ou muito parecidas, né? Assim como outra foto muito recente, de 2017, também, na página 123, que são moradores em situação de rua, né? Morando em barracas, então, na França, certo? O que eu tenho para falar, o que é importante a gente enfatizar aqui? Essa permanência, na verdade, né, de busca por uma qualidade de vida melhor, né, essa consequência de quanto mais acelerado, né, a urbanização, mais difícil, né, de você dar conta de atender a todo mundo, certo? Se você, voltando ao exemplo da festa, né? Quanto mais pessoas chegam na festa e você não pensou nessas pessoas, ou não lembrou dessas pessoas, não esperava essas pessoas, né? Vai faltar comida, vai faltar infraestrutura para essas pessoas, né? E tem uma outra situação, ali na página 122, no último parágrafo, tá? Fala o seguinte: nos países em desenvolvimento, o aumento de população urbana ocorreu em ritmo muito mais acelerado. Tá, já falamos sobre isso. Segunda frase: a baixa renda de grande parte dos trabalhadores, né? Sim, há trabalhadores, como eu falei, uma pessoa que presta serviço de alimentação para uma indústria, né? A baixa renda muitas vezes inviabiliza arcar com elevados custos de moradia urbana. Gente, vamos só pegar um exemplo de valor de aluguel aqui no Campeche, por exemplo, tá? Você não encontra um aluguel mais baixo do que, chutando para baixo, R$ 600 aqui no Campeche, tá? Isso se você é uma pessoa ou se você é um casal, por exemplo. R$ 600 para você pagar mensalmente, tá? Para uma pessoa, para ter o direito de morar numa casa super pequena, na verdade, considerando que você ganha aí um salário mínimo, que é R$ 1.000, né? Sobra o quê? R$ 400, mil e pouco, né? Sobra aí R$ 400 para você se alimentar, né? Comprar um remédio se precisar, comprar uma roupa se precisar, tá certo? Pegar um ônibus, que só um trajeto, né, é mais de R$ 4, tá? Então, imagina a situação desses trabalhadores trazendo aqui para a realidade do Campeche, no caso, né? É claro que vivemos numa capital e vivemos numa capital turística que tem um custo de vida altíssimo, um dos maiores do Brasil, né? E daí não dá mais para pagar isso. Não tenho condições de pagar R$ 600 de aluguel e comer pouca coisa e não ter dinheiro para o ônibus. O que eu vou fazer? Eu vou me afastar. Eu vou para outro município, eu vou para São José, eu vou para Palhoça, eu vou para Biguaçu, eu vou para Antônio Carlos, eu vou me afastar desses grandes centros, né? Mas, poxa, são os grandes centros, no Campeche ou no centro de Florianópolis, que tem o trabalho, onde eu sirvo comida numa indústria, por exemplo, vamos supor, ou que eu faço limpeza num consultório médico, né? E aí? Aí eu dependo de ônibus. Aí, se eu moro na Palhoça, vamos supor, né, eu pego a fila da ponte, né, pegando um caso bem específico nosso, Florianópolis, né, e o centro da cidade numa ilha, cujo acesso são apenas pontes, né. Eu tenho que levantar 5 horas da manhã, para daí fazer minha marmita,
né? Porque para baratear, eu vou ter que levar comida da minha casa, certo? Para daí poder pegar o ônibus, porque vai ter fila na Via Expressa, porque vai ter fila na ponte, até chegar no meu trabalho 7 horas da manhã e começar a trabalhar, né? 7, 8 horas, vamos supor, tá? É isso que está falando nessas últimas frases aqui, tá? O alto custo, né, de vida e a baixa remuneração desses trabalhadores que não têm qualificação, tá? Leva essas pessoas, obriga essas pessoas a morarem na periferia, longe das áreas centrais, servidas de infraestrutura e serviços públicos, e onde estão as maiores ofertas de emprego, né? Ou seja, as áreas centrais é onde tem a maior oferta de emprego, onde tem a maior infraestrutura, e as pessoas estão longe disso, né? O que tornou a vida muito desgastante devido às deficiências e altos custos dos sistemas de transportes urbanos, né? Aí vocês devem estar achando assim, prof, você está viajando, você está falando só de Florianópolis, essa é uma situação porque a gente mora numa ilha e tal. Não, se você pegar no próprio IBGE existe uma pesquisa de quanto tempo você demora para chegar no seu trabalho. Existe uma pergunta que eles fizeram no IBGE. E o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, demora cerca de 2 a 3 horas para chegar no trabalho. Imagina você demorar 2 horas para chegar no trabalho. 2, 3 horas, né? Vocês lembram de como estava as 3 pistas, né? Durante a construção, ou enquanto não havia essa abertura para o aeroporto, né? Era um saco ficar naquela fila, né? Muitas vezes perdia-se 1 hora ali. Imagina nesses grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, com mais de 10 milhões de habitantes, como é que não é hoje. Então, consequentemente, né, as pessoas que muitas vezes não querem viver longe desses centros urbanos, elas vão se sujeitar a morar em submoradias, né? A favela é um tipo de submoradia, né? Morar em palafitas, em áreas onde pode acontecer inundação, né? Em áreas onde tem risco de deslizamento, tá? Todas essas são áreas e são normalmente construções que são consideradas submoradias ou favelas, certo? E daí você passa a ter uma vulnerabilidade muito maior, ou na rua mesmo, né? Você passa a ter uma vulnerabilidade muito maior, né? Porque daí acaba que, consequentemente, aumenta-se o risco de violência, o risco de pessoas também que fazem trabalhos ilícitos, ilegais, como, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Que é totalmente ilegal. Certo? Vejam, na página 123 vai estar falando sobre isso, né? Que aumenta-se as submoradias e a quantidade de moradores em situação de rua, né? Essa é uma das características do acelerado crescimento urbano e da desigual distribuição de renda que se tornam visíveis nas paisagens urbanas dos países em desenvolvimento, sobretudo dos mais pobres. E daí a gente pode analisar esse mapinha do mundo aqui da página 123, tá? Que vai falar da porcentagem dos habitantes que vivem em submoradias. No Brasil, são 20% da população. Quantos somos mesmo? Qual a nossa quantidade de habitantes? 200, mais ou menos, né? 200 milhões, né? Se a gente pegar 20% de 200 milhões, eu vou ter 20 milhões. Isso mesmo, ou seja, 20, se for, não, 20%? 20. De 200 isso. milhões é 20. Considerei 2%, sim. Obrigada, isso mesmo. Ou seja, 4 vezes a população de Florianópolis, né? Nós somos mais ou menos 500 mil habitantes, tá? Que moram em submoradias, certo? Qual região do mundo tem pessoas que tem uma porcentagem maior de pessoas que vivem em submoradias, né? A África subsaariana, tá? Com 55,9%, ou seja, mais da metade da população, tá?
no sul da Ásia, 31%, é onde mais se destaca. Sul da Ásia, que tem a maior população ali, principalmente no país Índia. Tá? Pessoal, eu perguntei para vocês sobre as vantagens de se morar na cidade, porque aqui no Consolidando Conhecimentos, na página 124 e 125, que traz normalmente um texto extra para a gente pensar e que agregue ao tema que a gente está discutindo, né, fala sobre essa vantagem urbana, né? Então, a vantagem urbana, ela está, sim, diretamente relacionada com essa possibilidade de acesso à infraestrutura, né? Como, por exemplo, vocês me falaram, o shopping, um show de música, né? Um teatro, um espetáculo de dança, um espetáculo de música, enfim, certo? Para pegar só a parte de lazer, né? Mas daí a gente se questiona também se todo mundo tem acesso, né, a isso na cidade. Na verdade, a gente percebe que o direito à moradia, a lazer, à educação, à saúde, ele é para todos, né? O direito. Mas a realidade, né, na verdade, é um pouco diferente, está diretamente relacionada com questões econômicas, né? E, infelizmente, questões de etnias também, né? A gente sabe que a população negra, de modo geral, tem menos acessos, certo? Para isso, por isso, na verdade, eu sei que já está acabando a aula, mas eu trouxe rapidamente uma imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu imagino que vocês já conheçam, porém, vale trazer novamente para a gente relacionar com esse assunto aqui. Quando a gente fala de direito a todos, de igualdade, a tela tá preta, né? Já vai aparecer, que o computador é super lento. Apareceu para vocês uma imagem? Sim. Obrigada. Quando a gente fala de igualdade, né? Dar acessos iguais às pessoas, a gente está trabalhando nessa perspectiva dessa primeira imagem aqui, tá? Onde eu estou circulando com o mouse. Ou seja, dar acesso, um caixote do mesmo tamanho para as pessoas, né? Vocês acham que com essa igualdade a gente vai alcançar pontos positivos, aspectos positivos para todos? Todo mundo vai ter acesso ao futebol aqui, galera? Não. Não? O que a gente consegue perceber aqui, né? Que sempre tem pessoas que estão numa condição melhor, certo? Imaginem essa situação agora, aqui da figura do lado. Quando você trabalha o conceito de equidade, né, e se você quer dar direitos iguais, ou seja, o acesso ao jogo do futebol, tá? Para todo mundo, você tem que trabalhar na perspectiva de equidade, ou seja, perceber e dar acesso àqueles que precisam mais, esse bonequinho aqui menor, certo? Vamos considerar uma pessoa de baixa estatura, né? Dar melhor condição para ela, tá? Para que ela fique no mesmo limite, no mesmo nível que esses outros dois, das outras duas pessoas aqui. Tá certo? A gente pode fazer essas reflexões, essa reflexão a partir dessa imagem para vários temas, né? E um deles é para a questão de urbanização também dos grandes centros. Beleza, pessoal? Eu imagino que o regente da turma de vocês, acho que é a Vera, né? Tá falando sobre avaliação, né?
Eu